Bom, boa noite para quem eu não falei. Irmãos, nós estamos terminando o trecho de Hebreus 11, 23 a 29. Está no finalzinho já, é bem o término mesmo desse trechinho. E terminando aqui, talvez até possamos começar outro trecho já. Vamos ver. Mas nós estamos vendo Hebreus 11, 23 a 29. Já projetou aí? Já? Ok. Hebreus 11, 23 a 29. Então diz assim na Revista e Atualizada, que é a versão que a gente usa aqui. Então fala assim: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Aí nós falamos, com base nesse versículo, nós extraímos uma lição sobre a fé. E estudamos essa lição. E a lição foi a seguinte: a fé remove o medo. Nós falamos sobre isso aqui e aprendemos que essa verdade, a fé remove o medo, é repetida no versículo 27. No 27 aparece de novo essa ideia. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Então frisamos essa verdade aí. A fé remove o medo. Depois nós prosseguimos na leitura e fomos até o 27. Fala assim: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Nesse ponto aqui, então, dos versículos 24 a 27, a partir desse trecho, nós tiramos uma outra verdade sobre a fé. E aí eu coloquei para vocês, e essa verdade é a seguinte: a fé despreza os prazeres do pecado. Então foi a segunda verdade que nós estudamos. A fé despreza os prazeres do pecado. É importante aprender essas lições sobre a fé à luz da Bíblia, porque as pessoas no Brasil, todo mundo tem fé. Você perguntar, não, olha, eu tenho muita fé em Deus, tenho muita fé em tudo balela, né? A fé verdadeira de que a Bíblia fala, ela produz essas coisas. Então vejam, a fé, ela remove o medo. Será que essas pessoas têm medo? Outra coisa, a fé despreza os prazeres do pecado. Será que essas pessoas desprezam os prazeres do pecado? Gente, é ridículo pensar que todo brasileiro que fala, eu tenho muita fé em Deus, tem essa fé de que estamos falando aqui. A fé de que estamos falando aqui é a fé cristã, é a fé bíblica, é a fé sobrenatural, é um fenômeno espiritual. Não é essas noções vagas que as pessoas por aí afora acabam chamando de fé. Não é isso. Então, lendo o texto, nós aprendemos essas lições. Aí nós chegamos na última parte do texto, que são os versículos 28 e 29. E aí tem a última lição que nós já começamos a estudar, mas não terminamos. Que fala assim, 28 e 29. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Aí, com base nesses 2 versículos, nós extraímos a terceira lição. Qual foi a terceira lição? A terceira lição foi a seguinte: a fé obedece às ordens divinas. Então, existe na mentalidade do autor de Hebreus uma forte conexão entre fé e obediência.
A fé, na mentalidade do autor de Hebreus, não é algo meramente dentro da pessoa. Nós tendemos a achar que a fé é isso, é algo meramente dentro da pessoa. E ela não é isso. Ela tem uma dimensão interior, claro, ela está no coração da gente, em nossa mente, dentro de nós. Mas essa fé, ela vem para fora, ela se expressa no mundo visível, no mundo dos fatos, no mundo da história, na história da gente, o ambiente que nos cerca. E como ela se manifesta? Através da obediência. A fé obedece às ordens divinas. Tanto que quem não crê em Hebreus é chamado de desobediente. Não é só incrédulo. No livro de Hebreus, quando o autor trata do incrédulo, ele associa o incrédulo à desobediência. Ele não é só incrédulo, ele é alguém que desobedece. Ok, então nós vimos aí, nós já olhamos o versículo 29, ok? Olhamos o 29, não foi? Olhamos, né? Eu acho que não olhamos? O 29 não? Só o 28. Só o 28, né? Celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, nós aprendemos isso está em Êxodo 12, 21 a 30, que conta essa história. Aqui quando fala o derramamento de sangue, aqui é a aspersão do sangue nas portas. Esse é o derramamento de sangue. Então existe aqui uma conexão entre a Páscoa e o derramamento de sangue. Esse ezinho que aparece aí, tá vendo? Celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue. Esse ezinho que está aí, esse ezinho aparece no texto grego também, não está aqui como apenas um auxílio da língua portuguesa, não. No texto grego aparece. O E que aparece no texto grego é uma partículazinha pequenininha de 3 letras, é a partícula kai. Essa partícula kai, em grego, com K, kai, significa e, significa também, significa ou seja e significa então. Tem 4 significados. Aqui, oi? Mas também. Mas, aparece o mas de vez em quando, e o contexto estabelece que se é um mas quando é algo contrário, né? Mas o mais comum, quando é mas, é uma outra partícula, é a partícula de. A partícula de, ela tem mais força de mas do que o kai. O kai, geralmente, é uma partícula, é uma conjunção aditiva. Aditiva e conectiva. Então esse E que aparece aqui é um E, é um kai de forte conotação conectiva. Está dizendo o seguinte, olha, a Páscoa está fortemente ligada com o derramamento de sangue. Não existe Páscoa, não tem como haver Páscoa sem derramamento de sangue. Essa é a conexão forte que há aqui. Então, quando o texto fala celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, está dizendo, olha, Páscoa e derramamento de sangue são conceitos fortemente conectados. E é por isso que Jesus morreu numa Páscoa, sexta-feira pascal. O cordeiro pascal foi imolado. Não tem nada a ver com coelho nem com chocolate. Tem a ver com cordeiro e com sangue, a Páscoa. E eles fizeram isso, eles celebraram a Páscoa. Isso está em Êxodo 12, nós já lemos os versículos 21 a 30. A aspersão, aqui o derramamento do sangue é a aspersão do sangue nas portas das casas dos israelitas, e isso fez com que, na sequência do versículo fala, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. O que significa não tocar? Não matar. Por que ele usa não tocar em vez de não matar? É um eufemismo. O que é eufemismo? É uma forma branda de falar algo muito pesado.
Então, quando você vai falar algo muito pesado e você quer escolher as palavras, para as palavras não serem muito fortes, você usa eufemismos. Então, se alguém é feio, você não fala assim, é feio. Você fala, olha, você é um pouco desprovido, né? Você é simpático. Então, isso é um eufemismo, né? A pessoa fala, tá me chamando de feio, né? Ou então você fala, não, você é bonitinho. É um jeito de falar que você é um feio arrumado, né? Importante é ter saúde. É importante ter saúde. Tá? Tudo isso aí já não é eufemismo, já é uma ofensa mesmo direta, né? Mas enfim. Então, quando ele fala assim, olha, quando ele diz assim, olha, para que o exterminador, aqui é o anjo que é o anjo matador. É curioso notar isso, porque na Bíblia nós aprendemos a figura de um Deus que não é o Deus fofinho. Como o anjo de Deus aqui é chamado? Exterminador. Quando você lê essa palavrinha, você pensa num anjo fofinho, com cabelinho assim, loirinho, todo enroladinho, com umas asinhas pequenininhas assim, voando. O exterminador, é isso? Não. Quando você vê essa palavra, exterminador, você lembra do Arnold Schwarzenegger, matando todo mundo. Então, essa noção aqui é muito importante, porque no meio evangélico e no meio cristão em geral, a ideia é do Deus fofinho. É do Deus, né, ursinho carinhoso, né? Eu queria tanto que você me amasse, me sinto tão sozinho. Esse é o Deus que estão vendo por aí. Não, o Deus da Bíblia não é assim. O anjo que ele mandou para o Egito era o exterminador. Ele veio para matar. Meu Deus, matar quem? Matar criança. O quê? Matar criança. Ele veio para matar os primogênitos de todo mundo. Crianças, jovens, adultos. Nasceu primeiro ou nasceu? Vai morrer. Naquela época, o primogênito tinha algum valor especial? Hoje tem? Hoje não, né? Hoje primogênito é como um outro qualquer. Eu sou primogênito, eu sou o pior, eu sou mais desprezado em casa. Mas naquela época, o primogênito, ele era considerado o símbolo da maior força do pai. Foi o primeiro filho daquele homem. Então ele era o símbolo da força, da juventude do pai, o herdeiro principal, aquele que herdaria inclusive a liderança do clã. Era alguém muito importante, o primogênito. Perder o primogênito era a pior desgraça. E aqui o exterminador vem para matar o primogênito, crianças, jovens, adultos, matar todos. Então essa visão é uma visão assustadora, mas o Deus da Bíblia é assim. Nós não podemos abraçar a noção que há aí fora do Deus da Bíblia sendo o Deus velhinho, de barba, fofinho, implorando por atenção. Deus é amor? Infinitamente amoroso. Ele é infinitamente amoroso. Não existe maior amor do que o de Deus. Ele deu o seu filho pelos seus inimigos. Ele entregou o seu próprio filho amado pelos seus inimigos, para salvá-los e lhes dar uma herança com ele. O amor dele não tem igual. Mas isso não significa que ele não é um Deus que se levanta furioso e pune severamente o mal. Não, uma coisa não anula a outra. As duas coisas estão juntas. É por isso que ele tem que ser amado e temido. As duas coisas. Eu tenho que amá-lo, tenho que honrá-lo, tenho que ser grato, tenho que me sentir seguro com ele por causa do seu amor, e ao mesmo tempo eu tenho que temê-lo, reverenciá-lo, tratá-lo com respeito, me referir a ele com respeito, falar com ele respeitosamente, porque ele é o Deus do amor sem fim, mas é também o que manda o exterminador. As duas coisas. Então não se deixem levar por noções modernas que não se harmonizam com a realidade desse Deus. É uma tensão isso, não é? É uma tensão. Como é que pode Deus ser assim? Mas ele é assim. Se você pegar um lado só, você não vai ter o Deus da Bíblia. Você falar, não, ele é só o Deus que mata, que pune, que deixa... Não é o Deus da Bíblia. Você pegar só o outro lado, ele é amoroso, ele ama todo mundo e estende a mão. Ele também não é o Deus da Bíblia.
O Deus da Bíblia junta as duas coisas. Então eu tenho que olhar as duas coisas, aceitar as duas coisas, então sim, estou crendo no Deus da Bíblia. Ele é assim. É pesado isso aqui. O exterminador não tocasse. O autor de Hebreus usa um eufemismo, porque o outro verbo qual seria a opção? Não matasse. Então ele usou um recurso de linguagem para abrandar um pouco a força dessa palavra. Ele disse não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Qual é a lição que nós tiramos daqui? É uma lição interessante essa lição. A lição que nós tiramos daqui é que essa obediência, ela traz livramento. É importante observar isso. Nós estamos dizendo que a fé obedece às ordens divinas. 10. Isso está claro aqui. Os israelitas obedeceram. Foram lá e colocaram sangue nas portas, celebraram tudo certinho, fizeram tudo o que Deus mandou. Dá uma olhadinha, veja aí, Êxodo 12, 28. Êxodo 12, 28. Quem está lá atrás? Isaac. Isaac, coloque Êxodo 12, 28. Eles fizeram tudo certinho. Por quê? Pela fé. Pela fé, eles obedeceram. E a obediência trouxe o quê? Livramento. A obediência traz livramento. Vamos ver Êxodo 12, 28, se eles obedeceram? Está lá. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Obedeceram ou não? Por quê? Pela fé. Porque não fazia muito sentido. Como que é? Pegar o sangue e colocar na porta? Faz isso aí. Eu não vou fazer isso aí não. Vou sujar minha porta. Não, faça isso. Eles obedeceram. Fizeram e a obediência trouxe livramento. Você faria? Se você morasse naquela época, você faria? O que você acha? Ou você pensaria, se você fosse judeu naquela época e chegasse Moisés e dissesse, pega o bezerrinho, pega o carneirinho lá, mata, pega o sangue e coloca nas portas. Você, o carneirinho. Você só tem um carneiro só, você é pobre, você é escravo. O que você acha? Você faria? Você cai meio na dúvida, acho que não vou fazer não, isso aí é bobagem. Pegar só um pouquinho do sangue. Só cortar acho que cortar a patinha só e colocar um pouquinho. A gente não sabe, né? Difícil essas perguntas. A gente não sabe o que a gente ia fazer na época, mas os israelitas todos creram. Pela fé, eles obedeceram. O que fez com que eles obedecessem? A fé. Eles acreditaram na palavra de Moisés, enviado de Deus, e então obedeceram. Se eles não tivessem acreditado, eles iriam obedecer? Não iam obedecer. Eu falava, você é louco, tem um carneiro só, vou matar? E colocar o sangue na... O que você tem na cabeça? Não vou fazer isso nunca. Seriam atingidos ali pelo juízo de Deus, morreriam os primogênitos deles também. Bom, agora o 29. 29 de Hebreus 11, Isaac. Veja aí, pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Onde está isso? Em que texto de Êxodo? É Êxodo 14 aqui, né? 14. Aqui é Êxodo 14. Isaac, procura Êxodo 14. Volta para Êxodo de novo, estou dando trabalho para você. Êxodo 14. Note bem, aqui é a fé de uma pessoa ou de um grupo? Aqui de um grupo, né? Como é que vocês sabem? Como é que vocês sabem que é de um grupo? Porque está no plural. Pela fé atravessaram. Está no plural. Então, quem é a fé de quem aqui? De Moisés? É a fé de quem aqui? É a fé do povo. Então, aquele povo teve fé? Teve. E pela fé atravessaram o mar vermelho. Ou seja, mais uma vez, a fé fez o quê? Promoveu obediência que gerou livramento. De novo, a fé promoveu obediência e a obediência gerou o quê? Livramento. Então veja aí, a fé dos israelitas, em que sentido eles tiveram fé? Vamos ver Êxodo 14, 13 e 14. Porque os versículos 13 e 14 mostram como eles tiveram fé.
Vamos ver lá. Ajuda, né? Olha assim. Olha só. Moisés, porém... Não, volta para o 12 para a gente ver o que está acontecendo. Olha. O povo falando. Olha o povo aqui. Aqui o povo está incrédulo, né? Olha lá. Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Não foi isso que falamos para você? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eles estão com fé aqui? Nem um pouco, né? O que eles estão fazendo? Eles estão com raiva, estão bravos, estão murmurando, estão com medo. Tudo isso aí eles estão experimentando. Então note agora o que Moisés fala. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Gente, falar isso para o povo naquela hora tem que estar com muita fé. Porque quando eles olhavam para trás, eles viam o quê? O exército faraó, né? As suas bigas, seus cavalos, seus grandes cavaleiros, todos vindo a toda velocidade. Gente, esse é um massacre. Eles eram o quê? Eles eram um povo. Um povo ali, homens, velhinhos, senhoras, crianças, alguns animais. Gente do céu, dava até dó. Eles eram guerreiros, os israelitas? Eram escravos. Eles sabiam fazer tijolo. O que podia fazer é fazer um tijolo, tacar nos egípcios. O máximo que podia fazer era isso. Sabiam fazer tijolo com palha e barro. Não tinham nenhum treinamento militar, nada. Não tinham grandes carros de guerra, cavalos, nada. Não tinham armas, nada disso. Era um povo ali, homens, mulheres, casais ali, talvez muitas mulheres grávidas, que a gente sabe que os israelitas, né, estavam se multiplicando muito, Deus abençoe, devia estar cheio de mulher grávida. Já viram mulher grávida andando? Né? Parece uma pata, né? Andando assim. Gente, fugindo. Imagina a mulher grávida fugindo, né? E vindo lá, o exército atrás. Terrível, crianças, velhinhos. Difícil demais. E ele fala: olha, não tenham medo. Quê? Você já viu quem está vindo? Olha a poeira que eles estão levantando. Os seus cavalos de raça, guerreiros, com suas armaduras, suas lanças, suas flechas, seus arcos, seus escudos. Nós vamos ser massacrados, vai ficar um só aqui. Ele continua: aquietai-vos, fiquem quietos, parem de reclamar e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Olha o que ele falou. Olha bem, que a última vez vocês estão vendo esses caras aí. Deixa eu chegar mais perto para vocês olharem bem, porque vocês nunca mais vão vê-los. Hoje é a última vez que vocês veem essas pessoas. Vocês se lembram lá no Egito como que era? Quando vocês viam um deles? Vocês estavam trabalhando ali, aí vocês viam chegar um com um chicote na mão. Vocês lembram o que essa visão causava em vocês? Quando vocês viam 2 ou 3 egípcios chegando, o pavor que vocês tinham, que vocês sabiam que iam apanhar? Lembram o quanto essa visão era desesperadora? Pois bem, olhem pela última vez, que nunca mais vocês vão vê-los. Nunca mais. Hoje isso acaba. Isso acaba aqui hoje. E ele prossegue: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ele falou isso. E aí? O povo creu? Parece que a partir desse ponto, parece que alguma coisa mudou. Então é possível, nós não sabemos exatamente quando foi que o povo mudou de incredulidade para a crença. Mas essas palavras de Moisés parecem ser palavras muito fortes. Isso deve ter criado neles assim, a segurança de Moisés deve ter criado neles uma confiança muito grande. Quando Moisés falou isso, imagine essas palavras. São palavras muito bem ditas, são palavras muito criativas, muito fortes. Ele garantiu, ele falou com segurança. Nessas palavras aqui existe convicção. Olha bem, nunca mais vocês vão vê-los. Parece que é nesse ponto que muda.
a chavinha muda. Opa, o homem aí está falando sério. E aí o que acontece na sequência? Na sequência, vai lá, Isaac. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Aí vem a ordem. Aqui para obedecer tem que ter fé. Moisés, manda marchar. Mas o mar manda marchar agora. Ok, vamos marchar. E ele fala: levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Enquanto eles estavam indo na direção do mar, Moisés estendeu o bordão e o mar abriu. Então, é interessante, você fala assim: mas Senhor, mas isso aí não foi um ato não foi por causa da fé deles. Isso aí foi porque o Senhor tomou a iniciativa. Na mente do autor de Hebreus, as duas coisas estão juntas. É um ato de Deus, mas é também uma resposta de Deus à fé. Uma coisa anula a outra? Não. Se eu oro para Deus curar uma doença e Ele cura, por que Ele curou? É um ato dele, livre dele, mas é também uma resposta à minha oração, não é verdade? Uma coisa anula a outra? Não. É também uma resposta à minha fé. Uma coisa não anula a outra. Aqui, Deus abriu o mar vermelho. Iniciativa dele, eu vou abrir e vou livrar. Mas junto com isso, o autor de Hebreus entende algo mais. Não foi só um ato de Deus, foi também uma resposta à fé. Quando os israelitas ouviram aquelas palavras de Moisés e começaram a marchar, cada passo era um passo de fé, na direção do mar. Vamos? O marido pegou na mão da esposa e falou: vamos? Vamos. Será? Vamos lá. E foram, mãozinha dada. A molecada gritando: pai, cuidado. Vem. Mas com ele, vem. Vamos. E foram. E o mar abriu. E Deus livrou. Então, algo extraordinário aqui. É algo fantástico. Esse discurso de Moisés é curioso, né? Se a minha suspeita estiver certa, e realmente a fé brotou depois que Moisés falou, aí vem aquela noção do apóstolo Paulo: a fé vem pelo ouvir. O homem de Deus falou e o povo creu e foi liberto. Então é muito lindo isso é maravilhoso, né? Isso é demais. Agora notem bem, isso aconteceu então aconteceu a fé trouxe livramento. E depois do livramento, o que aconteceu? Dá uma olhadinha, o Isaac vai nos ajudar de novo. Dá uma olhadinha em Êxodo 14, 31. Isaac, vai lá no 31, lá embaixo. Êxodo 14, 31. Olha o que aconteceu. Olha só. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. Ok? Isso aqui depois de tudo. Por que aconteceu? Vocês sabem a história, né? Os egípcios entraram atrás deles, né? Que nem rato entrando na ratoeira. Entraram. Olha a cabeça deles. Eles entraram atrás. E assim, nos filmes geralmente a coisa acontece em alguns minutos, né? Eles entram e já todo mundo corre lá, segura, e aí fecha logo o mar. Não foi assim. A travessia durou a noite inteira. Não foi assim. Não foi corre lá e dando tchau e já né, tá vendo ali pertinho, e não foi assim. A travessia durou a noite toda. É que aconteceu? Deus colocou a nuvem que ia na frente, Deus colocou atrás. Aí os egípcios não conseguiam ver. E para piorar, Deus começou a fazer com que os cavalos e as rodas dos carros começassem a se quebrar. Então os egípcios que estavam vindo a 100 por hora começaram a ter mais dificuldade para andar do que as mulheres grávidas. E além de estarem impedidos de enxergar direito pela forte nuvem, eles também, os carros começaram a quebrar, os cavalos ali atolando, tudo mais. E o povo caminhando devagarinho, não tinha como o povo correr. E as horas passando, e os egípcios não conseguiam correr com muita velocidade para alcançá-los. E foi assim a noite toda.
eles não conseguiam alcançar o povo ali do lado, ali pertinho. Não conseguiam. Aí o povo todo saiu. Quando todo o povo saiu, então Deus falou para Moisés: agora estende o bordão de novo. E vai fechar o mar agora. Eles estavam bem no meio, quando o mar fechou. E aí, imagina o tamanho da parede, né? Qual era o tamanho da parede de água? Eu acho que muitos nem morreram afogados. Morreram esmagados. Muitos morreram esmagados. Paulado. Acabou. E eles viram os corpos dos egípcios na praia. Eles viram lá os corpos espalhados na praia. Então foi algo assim, um livramento simplesmente extraordinário, como nunca aconteceu, nem antes nem depois. Nem a travessia do Jordão chega perto disso. Foi algo simplesmente fantástico. E agora notem o que acontece então. Viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E olha o resultado. Então teve a fé, a obediência, isso trouxe livramento, e olha o que vem agora. E o povo temeu ao Senhor. Olha outro resultado aqui. A fé diminuiu ou aumentou? Aumentou. O temor do Senhor diminuiu ou aumentou? Aumentou. E confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, qual foi o resultado disso tudo? O povo se tornou mais santo ou menos santo? Mais santo. O povo se tornou um povo com mais fé ou menos fé? Mais fé. Então tem um processinho aí, não é? É um processinho. Então tem a fé, que leva à obediência, que leva ao livramento, que leva a uma fé ainda maior, a uma piedade maior. É isso que é bonito. No incrédulo não é assim. Você já viu o incrédulo quando ele pede alguma coisa para Deus e Deus dá? Ele pede para Deus, Deus dá, aí ele vira as costas e esquece. Ai, Deus me ajudou. Briga, ele vem na igreja. Ele vem na igreja, ele está desesperado, o filho está no hospital. Ele vem na igreja, ele dá oferta, ele quer cantar no coro. Ele vira o santo do século. Aí o filho sai do hospital. Você nunca mais vê ele na igreja na vida. Lembra daquele cara? Sumiu, né? O filho melhorou. Nunca mais você vê aquela pessoa. Nunca, desaparece. Acabou. Até a próxima internação. Na próxima internação ele volta. Essa é a fé do incrédulo, não é fé. É uma espécie de tentativa de subornar Deus com a piedade. É isso. A fé verdadeira não. A fé verdadeira, depois do livramento, ela faz a piedade, a santidade, o temor, a comunhão com Deus subir mais ainda. Não é a pessoa que tem o livramento e fala: bom, agora estou bem, tchau, que se dane, não quero mais saber. Não, é o contrário. A fé verdadeira faz com que, depois do livramento, a pessoa se torne ainda mais fiel. Isso que é lindo ver na fé bíblica. Ok, é tanto fio aqui que eu me sinto numa teia de aranha. Ok, muito bem. Agora é interessante, né? Essa história é uma história que faz com que pela fé o povo siga em frente. O povo siga em frente. Agora, digam para mim, essa história, o que poderia causar na mente dos primeiros leitores? Era para estimulá-los a fazer o quê? Obedecer. Como? Seguindo em frente. Olha, Deus ordenou que eles seguissem em frente. E eles, pela fé, seguiram em frente. Deus abriu o mar e eles foram libertos. Então, os primeiros leitores de Hebreus, talvez lendo essa história aqui, talvez pensassem assim: nós temos que seguir em frente. Nós estamos sendo perseguidos, estamos tendo os nossos bens expoliados, muitos irmãos nossos estão sendo presos, nós estamos sendo ameaçados pelas autoridades, nós estamos na mesma situação dos israelitas com os egípcios chegando. Estamos em perigo. Nós temos que seguir em frente. Olha o capítulo 12, versículo 1 de Hebreus. Hebreus 12, 1. Olha só como é para a gente viver.
Como devemos viver? Vamos ver aí no 12:1. 12:1. Hebreus 12:1. Como devemos viver? Olha aí, no finalzinho de Hebreus 11, né? Aí vem isso aqui, ó. Portanto, também nós, chamou a gente pro grupo, né? Nos igualou aqui. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que são todos aqueles heróis mencionados no capítulo 11, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Que pecado é esse aqui? Que fica assediando o crente. Aqui nesse texto, qual é o pecado? De novo, apostasia. Em Hebreus, o pecado é a apostasia. A apostasia assedia alguém. Já ouviram falar de assédio? O que é assédio? O que é assédio? Como age a pessoa que assedia alguém? O que ela faz? Passa em lugares impróprios da pessoa? Não é isso. Como age alguém que assedia outra pessoa? Fica rodeando, fica incomodando, não sai de perto, tentando convencer a pessoa a realizar os seus desejos, não é isso? Quem assedia faz isso, fica tentando ali, rodeando a pessoa para tentar obter o que quer. Isso é o assédio. Aqui, o que nos assedia? O que nos assedia aqui nesse versículo? O pecado nos assedia. Ele fica, que pecado? Apostasia. Fica em nossa volta, dizendo o quê? Sai desse caminho. Sai disso aí. Abra a cabeça. Abra a cabeça. Você é um cara inteligente. Larga a mão. Olha o mundo ao seu redor, quanta coisa você está perdendo. Você é louco, você é novo. Você é novo. Só o seu grupo está certo, o mundo inteiro está errado. Você acha mesmo? Você acredita num livro que tem 2.000 anos de idade? E nessa mensagem que ninguém pode comprovar? Faça-me o favor. Você está acabando com a sua vida. Larga a mão disso, vai aproveitar a tua vida, rapaz. Larga a mão dessa bobagem, isso é superstição. Larga a mão disso aí. É o pecado que tenazmente nos assedia, está nos assediando. Ele diz, olha, livremo-nos de todo peso, tudo que nos impede de caminhar mais rápido, tudo que nos impede de caminhar mais depressa, e livrem-se do pecado que nos rodeia, e fala, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E carreira é essa? É a vida cristã, é uma carreira. Eu tenho que caminhar nessa carreira, tenho que seguir essa carreira, correr essa carreira, por assim dizer, trilhar essa carreira, percorrer essa carreira até o fim. Como? Correndo, velozmente, com força. Agora, o que vai me motivar nisso? O 2 fala, olhando, eu corro olhando lá para frente. Eu corro olhando lá para frente, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, da humilhação, e está sentado à destra do trono de Deus. Olha para Jesus lá na frente, vejam ele. Estão vendo ele no trono? Estamos. Ele trilhou essa carreira de vergonha, de perseguição e de dor, e está no trono agora. Olha para ele, siga na mesma carreira, vergonha, perseguição, ignomínia, humilhação, dor, siga nessa carreira fortemente, porque olha onde ele está agora, ele está no trono. Quer chegar no trono? Quer? Tem que passar por essa carreira aqui. Então olhe para ele e siga em frente. Faça como os israelitas, quando o mar se abriu, eles viram lá, nós vamos seguir em frente. E pela fé, seguir em frente. Vocês também. O pecado nos assedia, querendo nos tirar do caminho. Mas nós temos uma motivação.
corram a carreira, como os israelitas no meio do Mar Vermelho, debaixo das ameaças dos incrédulos, e coisas piores até, o pecado nos assediando, tentando nos tirar do caminho, mas vocês têm a motivação, o Senhor está lá no trono, e Ele percorreu esse caminho, vocês sabem onde esse caminho termina, então sigam com firmeza, sigam com perseverança, porque no final desse caminho está a glória. Olha o Senhor lá, olha onde Ele está, está na glória, olha o caminho que Ele trilhou, exatamente esse, de vergonha, de humilhação e de desprezo. Então, era uma motivação para eles, naqueles dias em que havia tanto convite para apostasia e tanta perseguição, essa era a motivação. Eles correrem na direção do Senhor, olhando para o Senhor e desprezando os apelos dos maus e enfrentando corajosamente as ameaças que, como cristãos, eles tinham que enfrentar. Agora, isso para aqueles dias, para nós hoje isso vale alguma coisa? Sim ou não? Vale, né? Nós também somos assediados pelo pecado. Alguém aqui foi assediado hoje? Alguém foi? Levanta a mão quem foi. Você foi? Você foi? Várias pessoas foram assediadas. Hoje, né? Hoje. Ainda bem que é só uma vez por mês, né? Não? É mais? É mais um pouquinho? É mais do que uma vez? Um pouquinho mais, né? O assédio não para. O assédio dizendo, ó, largue isso, não para. É o tempo todo. E os perigos? As hostilidades. Alguém foi hostilizado esses dias? Hostilizado mesmo. Hostilizado. Várias pessoas. Por quê? Por causa da fé. Então, olhamos para trás e vemos os egípcios chegando. Ferozes. Inimigos. Cruéis. Perversos. Maus. Como é que nós prosseguimos? O autor de Hebreus aqui explica. Simples. Livre-se de qualquer coisa que atrapalhe, qualquer peso que atrapalhe a sua vida cristã, livre-se. Se tem alguma coisa que atrapalha a sua vida cristã, livre-se disso. Amizades, costumes, hábitos, vícios, pecados, abandone isso tudo. São pesos que impedem que você corra. Fuja do pecado que fica rodeando, evite isso e corra a carreira da vida cristã, tendo como motivação o Senhor Jesus, olhando para Ele. É nele que eu fixo os meus olhos. Ele passou por esse caminho difícil, Ele está na glória e eu vou chegar lá e estarei com Ele. Eu fixo os olhos nele e aí eu sigo a minha carreira com confiança. Muito bem, é um texto legal esse, né? É um texto muito legal. Precisávamos ouvir isso, não precisávamos? Precisávamos ouvir isso, né? A gente precisa ouvir isso. Isso aí é o que nos ajuda a prosseguir. Então, está tão triste, né? Então, eu tenho andado tão desanimado quando eu olho a minha volta. Como eu estou desanimado? Simone já falou para mim, Marcos, eu quero ir embora desse planeta. Esse planeta para mim é um hospício. Eu não aguento mais ficar aqui. Isso aqui tem que acabar. Hoje eu falei para o pastor Thomas, no carro. Falei, pastor, isso aqui tem que acabar. Logo. Isso aqui tem que acabar logo. Se eu fosse Deus por 5 minutos, eu não dava uma bomba, não ficava nada. Isso aqui tem que acabar. Tem que acabar. Não dá mais. Onde vai parar isso aqui? São coisas que não entra na minha cabeça, eu não consigo processar. Eu não consigo processar. Quando eu vejo esses absurdos todos. O que mais me mata é ver essa questão de crianças sendo sodomizadas, sendo ensinadas a se tornarem sodomitas, ensinadas pelos próprios pais, sob a proteção das maiores autoridades jurídicas e políticas do nosso país, sob a proteção e estímulo dessas pessoas. Eu não entendo, eu falo, meu Deus, isso não está acontecendo. Isso é um pesadelo, Não é possível que esteja acontecendo. E isso é pouco, comparado com o que cada dia acontece. E eu olho para isso e falo, eu tenho que ir embora desse planeta. Isso aqui não tem mais cura.
Isso aqui não tem mais volta. Isso aqui chegou num ponto que não tem mais como isso voltar. É como alguém caiu num abismo. Não tem como uma pessoa cair no abismo, dar uma pirueta e voltar para trás. Não tem. É irreversível essa situação. A situação não tem mais como curar. O pastor Thomas hoje falou para mim no carro de uma moça que chegou no estágio 4 de uma doença. Chegou nesse estágio, não tem mais cura. O próximo é a morte. É a morte. Ele explicou para mim. O mundo, na minha opinião, chegou no estágio 8. Não tem 8,5. Não tem como voltar. É uma degradação que entrou numa espiral. Não tem jeito. Não tem como segurar. É como um avião que o piloto está lá segurando, de repente chega num ponto que o avião faz isso. Ele fica assim, ó, e começa a fazer isso. Não tem mais o que o piloto fazer. Não tem mais. Não tem. Só tem um destino: explodir e acabar tudo. Só, não tem outro jeito. Então isso nos desanima demais. Eu fico mal. A minha alegria desaparece quando eu começo a olhar para isso. Eu fico tão mal. Eu fico pensando, se eu fosse embora do Brasil, será que tem algum lugar melhor? Porque isso aqui é insuportável. Como eu sou italiano, eu tenho cidadania italiana, posso morar, sei lá, em Roma, né? Que deve ser uma bênção, né? Não sei. Quem sabe, né? Nápoles, né? Nápoles é um inferno, né? Pior do que aqui. Então, qual é a nossa esperança? Isso aqui não tem jeito. Não tem. E dentro de casa, vocês aqui que têm parentes incrédulos, vocês sabem o que eu estou falando. Vocês olham para as pessoas que vocês conhecem há tanto tempo, vocês falam, o que aconteceu com você? E não é para os jovens, é para a avó. Vó? O que você falou, vó? Vó, você não falava isso antes. Vó, o que é isso? Vó! A senhora fazia bordado, agora está falando palavrão. Baixaria. Você tem que... sem dente na boca, fala, mas você tem que... Meu Deus, até a senhora. É assim. Então, é essa espiral de declínio completo. Isso tira a nossa alegria. A nossa paz, nós vemos, né, essas coisas, isso nos destrói por dentro. Então, qual é a saída? Qual é a saída? A Bíblia fala assim, alegrai-vos. O quê? Alegrai-vos. Como? Alegrai-vos no Senhor. Como? Olha lá. Não, ele tirou agora. Não era para tirar, você tirou. Mas estava lá. Estava lá. E estava escrito lá. Né? Pare de olhar para esse lixo. Pare de olhar para esse esgoto. Pare de olhar para essa pocilga. Pare, você está olhando para a pocilga, você quer o quê? Olhe para Jesus. Alegrai-vos no Senhor. Olha para Ele. Veja qual é o fim da nossa carreira. Olha que fim maravilhoso é a nossa carreira. Persevere. Não olhe para o egípcio lá atrás. Não. Vai chegar o dia que vocês nunca mais vão ver esses egípcios. Nunca mais vocês vão vê-los. Nunca mais. Olhem para Jesus. Fixem os olhos nele. E sigam em frente. Porque Ele está lá, sentado à direita do Pai em glória. E esse é o destino de vocês. Então não desanimem, não se entristeçam, sigam correndo nesse caminho, com os olhos fixos nele, porque é aí que está a nossa alegria. Não está aqui não. Aqui não está. Então, eu tenho que aprender isso. Porque eu sou um eterno inconformado. Eu olho a minha volta e eu falo, não, eu não vi isso. Eu me recuso a dizer que vi isso. Mas é assim, o mundo está cada vez piorando mais. Nunca em toda a história da humanidade, precisamos tanto olhar para Jesus como agora. É lá. Olha o que aconteceu aqui nessa escola, olha o que aconteceu ali naquele governo. Não quero saber, é lá. Meu rei está lá, vivo, reinando, e é naquela direção que eu vou, e eu vou chegar lá. E Ele me comprou, Ele me salvou, Ele me livrou, Ele mostrou o caminho, Ele é o caminho. E eu estou indo na direção dele, e vou estar com Ele um dia, e eu nunca mais vou ver nada disso, Meus olhos estão cansados de tanto lixo, mas eu sei que eles vão descansar um dia, para sempre vão descansar. Ok, queridos, é isso. Muito importante esse texto, hein?
Essa passagem é espetacular. Na semana que vem, nós vamos ver os versículos 30 e 31. É uma história conhecida. Olha lá. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Já ouviram essa história? História legal, né? Essa história é bem adrenalina pura, né? Ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Já leram essa história? Rodeando lá, tocando trombeta. No último dia, que eles fizeram? Rodearam mais 7 vezes. Fizeram o quê? Gritaram. Gritaram. O que eles gritaram? Não tenho a menor ideia. Eles gritaram, alguma coisa assim. E a muralha caiu. Muralha caiu. Foi. Todo mundo conhece essa história, né? Todo mundo conhece essa história. É uma história muito conhecida, essa história aqui. Eu lembro quando eu era garoto, tinha uma piada que falava de um pastor que era muito ignorante, não conhecia a Bíblia nada, e chegou a igreja não tinha conhecimento bíblico nenhum, nada. Então o visitante chegou e falou, deixa eu conhecer essa igreja, ver se o pessoal conhece a Bíblia aqui. E chegou para o molequinho e falou para o molequinho da classe, do departamento infantil, falou assim, vem cá, quem derrubou as muralhas de Jericó? O moleque falou assim, não fui eu não. O moleque assustado, ele falou, não fui eu não. Aí ele foi indignado e foi falar com a professora. Professora, eu perguntei para o moleque aqui, quem derrubou as muralhas de Jericó? E ele falou que não foi ele. Falou assim, a professora falou assim, olha, eu conheço meus alunos. Se ele falou que não foi ele, é porque não foi ele mesmo. Ele ficou doido, ele falou, como é que pode essa mulher estar no departamento infantil? Fala com o pastor. Falei, pastor, vem cá. Olha o que aconteceu. Eu falei com o moleque falou que não foi ele. Falei com a professora, falou que ela conhece as crianças. Falou que se ele falou que não foi ele mesmo. Como é que pode uma coisa dessa? O pastor falou assim, olha, faz o seguinte, vê quanto foi essa muralha. A igreja paga. Ou seja, ninguém conhecia nada da vida daquela igreja, né? Nada. Ok. Mas nós vamos conhecer, para não acontecer isso aqui na igreja. Então, tem lá a história das muralhas, né? E de Raabe também, né? De Raabe. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes. Olha lá. Olha o que é incrédulo lá, tá vendo? O que é incrédulo? Desobediente. Porque acolheu com paz os espias. Então, na semana que vem, nós vamos terminar esse pedacinho aqui, ó, o 30 e o 31. Aí o 32 já começa uma coisa mais geral. Eu acho que o autor de Hebreus cansou de contar cada história. Aí ele fez um resumão. Olha o que ele faz. Que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. Ele pulou tudo. Ele pulou. Olha o pulo que ele deu. Vocês conhecem todos. Ele pulou de Josué, né, para Isaías, lá na frente. Ele deu um salto. Né? Ele vinha vindo Gênesis, ainda devagarinho, então acho que ele olhou, estava muito papel, né? E acabando o material, falou, deixa eu dar um salto aqui, porque se eu for em cada livro, estou frito, né? Ele foi até Êxodo, até o máximo foi Êxodo, né? Chegou em Êxodo ali, no começo de Êxodo, né? Eles conhecem, na metade, mais ou menos, de Êxodo, Terra Raabe, e já pulou, já foi lá para o final. Que eu falei assim, eu não vou escrever um tratado aqui, né? Então ele resumiu bem. Eu devia estar cansado também, a carta ficou grande, né? Mas nós veremos depois esse resumo também. Mas na semana que vem é só o 30 e o 31 que vamos aprender. Depois a gente segue no resumão que vem depois. É um grande resumo, mas é um resumo que tem uns detalhezinhos importantes. Tem uns toquezinhos assim que ele pega, que a gente vai pegar também. Tá bom?